seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Gessiane e hoje eu vou ensinar o passo a passo dessa pintura aqui para vocês. Vamos lá? E antes de começar a aula, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva para não perder nenhuma aula. Para iniciar aqui a pintura das nossas mangas, vou começar aqui por baixo com o amarelo ouro. Fazer uma parte mais clara dessa manga, uma casca mais amarelada, aqui na parte de baixo. Vou subindo para conseguir mesclar bem com o vermelho que eu vou colocar aqui por cima. Então, vou subindo bastante aqui com esse amarelo, para facilitar na hora de entrar com o vermelho. Puxar um pouquinho aqui no contorno. Depois eu vou fazer um contorno com outro pincel. Agora eu venho com o vermelho vivo por cima, mesclando com esse amarelo. Vou colocar numa maior parte aqui, para depois facilitar só fazendo o contorno. Vou lavar meu pincel, que agora eu vou misturar um pouquinho mais do amarelo ali pra cima, junto com esse vermelho. Criar esse aspecto mais alaranjado aqui no meio, esse degradê de uma cor para outra. Só para não descer muito com vermelho, porque eu não quero que aqui embaixo fique muito vermelho. Fique essa mistura de cores mesmo, amarelo, um tom mais alaranjado. Aqui eu vou pegar um outro pincel para poder fazer os contornos. Para deixar o contorno bem retinho, não tem a ver com perfeccionismo. É a questão de cuidado mesmo com a pintura. É o capricho, não é questão de perfeccionismo, eu tenho que deixar porque eu sou perfeccionista. Não, não pense assim. Pense que você é caprichosa e você quer o seu trabalho bem feito, bem bonito. Então, dedique um pouquinho do seu tempo quando for fazer uma pintura para poder fazer esses contornos bem certinhos. Não deixe com excesso de tinta, porque a gente vai entrar com mais uma camada aqui por cima e precisa estar bem leve essa camada, essa primeira camada, para não ficar grosseiro. Pega aqui por baixo também, ó. E vou mesclando aqui perto do amarelo, bem de levinho, para não tirar esse tom do amarelo. Volto aqui, ó, fazendo o contorno certinho da parte de baixo, divisão de uma para outra. Vou pegar um pouquinho do verde oliva para criar um tom mais esverdeado aqui também. Só dar uma esfumadinha desse verde.
E agora venho também com o siena natural, criando agora uma parte de sombra aqui nesse amarelo. Daqui é que vai criar aquele arredondadinho nela, destacar o volume da parte de cima e dar aquele aspecto mais arredondado. Vou pegar aqui o vermelho tomate, que é um vermelho mais escuro, para começar a criar uns pontos de sombra nessa parte vermelha. Não precisa encostar no contorno, é como se fosse umas manchas mais escuras também. Vem dando umas batidinhas para não deixar aquele aspecto retinho. Aqui na frente, ó, para dar volume, realçar o volume aqui da parte da frente. Tô vindo só com a sujeirinha do pincel, criando umas manchinhas aqui na parte de baixo para não ficar totalmente lisinho. Agora eu vou precisar entrar com um pouquinho de vinho em alguns pontos. Faz parte da casca, que tem umas que são bem coloridas, mais escuras, mais avermelhadas. Não tem relação somente com sombra. Em algumas partes é questão de sombra, destaca um pouquinho as sombras, mas também essas combinações de cores que tem na manga. Fiz aqui por dentro, aqui já é uma parte de sombra. Posso vir dando aquelas batidinhas para tirar esse aspecto lisinho.
Agora eu vou vir aqui com um pouquinho do siena natural, fazendo umas manchinhas nessa parte onde é amarelo. Umas mais clarinhas, umas mais escuras. É criar mais textura aqui na pintura, não deixar ela só esfumadinha. Para fazer aqui no vermelho, nessa parte mais vermelha. Ou eu posso utilizar o amarelo, o ouro, ou também o vermelho vivo em alguns pontos. Essa outra é o mesmo processo, pode usar a mesma técnica para poder fazer ela. Então, aproveita agora para relaxar, porque eu vou fazer essa primeira camada igual eu fiz aqui e vocês vão assistir bem rapidinho essa parte. Aqui, ó, dei uma pausa aqui para poder compartilhar com vocês algo que é com relação à sombra. Vem aqui nos cantinhos, com um pouquinho do vinho. Bem pouquinho, não precisa ser muito forte. Aqui do lado de cá, como eu tenho uma folhinha aqui na frente, eu vou sombrear um pouco mais esse cantinho. E vou jogar aqui pra frente essa sombra, esse volume. Também posso colocar um pouquinho aqui, ó. Daqui mais a parte de mancha mesmo, aquelas manchinhas que eu falei. Tem umas que são mais clarinhas, outras de uma cor só. Manga é bem variado. Posso vir aqui por baixo também. E agora eu vou dar continuidade com as minhas manchinhas. Enquanto elas secam, que precisa esse efeito secar, porque na hora de iluminar, se tiver molhado, vai fazer aquela mistura de cores e não é isso que eu quero. Então aqui, como essa parte de cima é a parte mais grossa, é como se fosse essa lateral aqui, ó, ou um dos lados. Então a gente pode começar com amarelo, pegando aqui, ó, um pouquinho do amarelo com vermelho para sinalizar como se fosse essa parte, ou o próprio vermelho como se fosse esse lado aqui. E dependendo de um dos lados que você escolher, você tem que chegar ao final igual está aqui.
Então, aqui eu posso começar, ó, com o amarelo. E chegar lá em cima, lá na parte de cima, com o vermelho. Vou pegar um outro pincel. Não se preocupe que vai ficar vermelho perto de vermelho, porque nós vamos iluminar ainda. Então, o iluminado vai separar um lado do outro. Cheguei aqui, limpo o meu pincel sem tirar a tinta, só tirando o excesso. E vou mesclando aqui essas duas cores. Aqui em cima, eu posso colocar como se fosse, como aqui tá bem vermelhão, eu posso utilizar o amarelo. Como se fosse aquela parte mais lateral, mais amareladinha da lateral. Posso pegar o amarelo daqui até lá embaixo. Mas eu posso vir também com um pouquinho do vermelho esfumando em cima desse amarelo para poder dar uma diferença também. Vem mais aqui no cantinho. Pegar um pouquinho do verde oliva, vim aqui por baixo, ó. Mas na pontinha também, não precisa ser muito. Vou usar um pouquinho do vermelho tomate, só para dar uma leve escurecida aqui na lateral. Vou colocar um pouquinho aqui por baixo também, só para criar uma sombra. E venho com os meus pontinhos, que também precisam secar. Para fazer a parte aberta, vou preencher com o amarelo ouro e vou começar a sombrear com uma outra cor mais escura. Lembrando, vai utilizar um tom médio como base, precisa de uma cor mais escura para poder sombrear e uma mais clara para poder iluminar.
E aqui a gente também vai precisar colocar alguns pontos para criar aquele aspecto mais molhadinho. Então, aqui é preenchimento normal. Venho preenchendo ele todinho. E aqui, para poder criar aquele aspecto de sombra, que vai dar aquele efeito molhadinho depois quando eu entrar com os pontos de brilho, eu venho esfumando um pouquinho do caramelo, que isso daqui que vai ajudar a destacar ainda mais esses pontos de brilho. Então, eu venho esfumando o caramelo, como se fossem as partes mais sombreadas. Pode dar umas leves batidinhas também. Vou sombrear aqui por baixo. Essa que está por baixo, até mesmo para poder criar essa separação de um lado para o outro. Não preciso deixar com sobrecarga de tinta. Para fazer o cabinho aqui, eu vou preencher com sépia. Tem muito segredo também. Eu venho com sépia, preenchendo tudo bem bonitinho. Chegando perto da folha, vou dar uma leve esfumadinha. Vou pegar um pouquinho do branco. Bem pouquinho mesmo, que a intenção não é sobrecarregar, é só criar um leve iluminado. Que criou um volume aqui na frente e as laterais ficaram mais escuras. Pode até dar umas batidinhas para poder criar uma textura. Pode fazer o mesmo do outro lado. Para fazer uma folhinha, quem tem dificuldade para fazer folha,
Comece assim, ó, vem embaixo da marcação da nervura, coloque o tom mais escuro. Vai trabalhar com duas cores juntas. E venho mesclando já com o verde pistache. Então, venho com verde oliva na parte de baixo da folhinha, da nervura da folha. Ó, já venho marcando essa nervura. E venho aqui mesclando com verde pistache. Depois pode voltar e retocar mais essas nervuras para ficar mais aparente. Volto aqui com o verde oliva. E vem destacando mais essas nervurinhas. Vou colocar aqui um pouquinho no contorno, para criar uma sombra aqui no contorno. Tinta branca em um lado do pincel, só. E vou puxar uma nervura. E vou esfumar essa nervura nessa parte mais clara aqui, ó. Pra criar esse volume aqui, nessa partezinha mais clara. Posso até pegar um pouquinho mais do branco. E vem do lado de fora esfumando aqui nessa partezinha mais clara também, mas bem esfumadinho. E pra finalizar a folha, posso até colocar uns pontinhos de brilho nela, pra ela não ficar só com essa cor mais esfumada. Posso botar uns pontinhos de brilho. Só vim com umas batidinhas de branco em alguns lugares para criar alguns pontinhos mais brilhosos.
Agora, para iluminar, vou começar aqui na parte de baixo. Esse iluminado que eu vou fazer na parte de baixo aqui é um iluminado refletido, aquela luz refletida. É como se ela batesse na base aqui, na mesa, e voltasse para minha fruta. Então, uma luz refletida. Então, vou utilizar o amarelo canário para fazer ela. Só venho aqui embaixo e faço esse contorno. Venho com um pouquinho desse amarelo também aqui na parte da frente. Vou esfumar um pouquinho do amarelo canário aqui para criar um ponto de brilho. Ponto mais iluminado nesse tom de amarelo. Um pouquinho do branco aqui na parte da frente. Em alguns pontos eu vou utilizar o lilás. O lilás ele entra para criar um aspecto mais um brilho, ele vai dar aquele brilho, mas é aquele brilho mais refletido também. Aquela luz mais refletida, então acaba ficando com tons mais puxado para o lilás ou um rosinha. Isso em cima do vermelho. Vou colocar um pouquinho do branco aqui também junto. Venho com amarelo canário no contorno. Aqui em cima, como é uma parte mais amarela, eu prefiro entrar com amarelo canário do que com branco. Vou colocar também um pouquinho aqui, para tirar um pouco desse aspecto bem amarelão, forte. Porque a manga em si, ela tende a ter uma casca mais fosca, um brilho mais fosco. Então, é por isso que eu gosto de entrar com esse tom de amarelo bem esfumadinho, para poder ajudar. Da mesma forma com que cria o mesmo efeito com o lilás em cima do vermelho, ao invés de usar só o branco. Aqui, como tem um pouco mais de vermelho, eu posso dar umas batidinhas com esse lilás para criar aquele aspecto fosco da casca mesmo. A casca meio acinzentada, então esse lilás destaca bem esse efeito.
vou pegar aqui um pouquinho do branco pra colocar mais aqui na frente, ó. Aqui agora, para fazer essa manga aberta, eu vou utilizar o amarelo canário para fazer o contorno aqui dela. Demarcar bem esse contorno. Molhar meu pincel um pouquinho no diluente, porque o amarelo canário também tende a ser mais grossinho. Então, é só molhar um pouquinho do pincel no diluente para a tinta deslizar mais. Do lado de cá eu também vou fazer a mesma coisa, esse mesmo contorno. Colocar um pouquinho aqui por cima antes de entrar com os pontos de brilho. Molho o meu pincel um pouquinho no diluente. E também vou fazer o contorno aqui dessa parte de cima, antes de entrar com branco. Aqui na casca eu vou pegar o lilás para poder fazer o contorno do brilho aqui, ó. Esse brilho lateral, que na verdade é um brilho, mas ao mesmo tempo cria aquele aspecto mais esfumado que tem a casca. Ela é mais acinzentada, não é tão brilhosa. E do lado de cá eu posso utilizar o próprio amarelo canário para poder fazer isso. E para poder finalizar, o que é que dá aquele destaque? A nossa cabeça, quando a gente pensa em uma manga, a gente já imagina ela bem suculenta, né? Uma fruta suculenta. Então a gente não precisa fazer muito esforço para poder mostrar isso. Mas esses pontinhos de brilho, eles vão reforçar ainda mais essa ideia. Então na nossa cabeça a gente já tem essa ideia de ver uma manga aberta, ver ela bem brilhosa, o brilho do suco da polpa dela. E quando a gente cria esse efeito aqui, ó, aí que aparece mais, fica mais claro ainda esse efeito na nossa cabeça. Então é só vir com as batidinhas de branco para poder criar esse efeito. E assim ficou a nossa aula, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!